Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência de Negócios na Odontologia. Eu sou o Fernando Augusto e hoje estou com uma convidada muito especial aqui, Tatiana Deliberador. Tati, muito obrigado pela presença e vai ser um bate-papo bem legal aqui, bem interessante. Vai sim. Obrigada, Fernando, pelo convite de participar do teu podcast, que está tão em alta aí, né? E vamos falar um pouquinho de vários assuntos, né? Legal. De carreira e muitas coisas más. Legal. A ideia do nome inteligência é consciência, porque eu vejo assim que muitas vezes a gente toma decisões de forma automática, né? Então a gente não toma decisões de forma consciente, né? E negócios, eu escolhi essa palavra para resumir tanto um business, encarar um consultório, uma clínica como uma empresa, mas também a carreira, né? A carreira de dentista, porque nem sempre o dentista ele vai optar por abrir o próprio consultório. Sim. Então, essa palavra negócios, eu estou falando assim, ó, encare o seu consultório, encare a sua carreira de dentista como um negócio. Legal. Né? E é isso mesmo, né? A carreira de dentista tem vários caminhos que a gente pode seguir e eu acho que é muito difícil, às vezes, o recém-formado escolher para onde eu vou. E você ter que levantar da cama e falar, eu vou para tal lugar. Você vai se sentir feliz seguindo esse caminho? E esse que é o nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que se sentir feliz, a gente tem que amar o que a gente faz. Mas muitas vezes também os jovens não conseguem, num primeiro momento, identificar qual é esse caminho, não é? É difícil. Você, desde o início da carreira, você já pensou em seguir a carreira de professora, de palestrante, ou não? Isso aí foi acontecendo com o tempo. Como que foi, assim, pensando? Na verdade, eu fui fazer odontologia porque o meu pai era dentista. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos e ele era professor, né? Na verdade, na minha família, é uma família de professores. Minha mãe legal. É professora, meu pai era professor, meu avô era professor, minhas avós eram professoras. E eu fui fazer odonto, eu acredito que por causa dele, né? E quando eu estava na graduação, eu tive muitos bons exemplos de professores. E eu, no meio da graduação, eu falei, eu quero ser professora. E daí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser professora. E a minha mãe, não, minha filha, vida de professora é muito sofrido. Você tem certeza que quer ser professora? Eu falei, quero. E esses bons exemplos continuaram. Então, eu, desde a minha graduação, eu sabia que eu queria ser professora. Então, na hora que eu me formei, eu já fui buscar um curso de mestrado, né, porque forma, né, o objetivo de um curso de mestrado é formar você para ser docente, para ter uma carreira docente. E um curso de doutorado te forma para você ser um pesquisador. Então, eu já sabia, desde a minha graduação, que eu queria ser professora. Além de professora, eu sigo também, eu sou cirurgiã dentista, tenho meu consultório, e faço outras coisas mais. Legal. E hoje, assim, né, a gente já se conhece desde 2016, então acompanho muito o que você vem fazendo e eu vejo que quem olha para você hoje vê você como um exemplo a ser seguido, porque você já tem uma carreira internacional, já viajou para fora do país para fazer palestras sobre odontologia. E só que quem olha assim acha que é fácil, que acontece do dia para a noite, né? Então a pessoa já atingiu esse nível, né? Você como speaker de grandes marcas, né? Como Neodent, Blue M. Então, assim, é fácil como muita gente imagina ou é um caminho árduo a seguir para atingir esse nível aí de ter uma carreira internacional? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam, nossa, né? Como que ela tá lá, como que ela conseguiu? As pessoas não sabem o quanto de sapo que eu engoli, o quão difícil foi. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado, eu fiz na Unesp de Araçatuba, na FOA. E eu morava em Curitiba, já era casada e tudo. E o meu mestrado e meu doutorado, ele era integral. Eu tinha que estar lá toda semana. E o meu marido estava em Curitiba. Então, o que eu fazia? Eu entrava no ônibus, domingo à noite, 12 horas de ônibus, chegava em Araçatuba,
ficava de segunda a quinta, consegui dispensa de sexta, voltava quinta à noite, chegava em Curitiba, sexta-feira eu dava aula na Universidade Federal do Paraná, que eu passei num concurso para professora substituta, sábado eu trabalhava no meu consultório até as 6 da tarde, e domingo eu fazia meus seminários, e domingo à noite eu entrava no ônibus de novo. E isso foram 5 anos. Né? E eu fiz uma contagem em quilômetros, dava para eu ter dado 3 voltas ao mundo. Meu Deus! Em quilômetros, pela quantidade de rodagem aí de ônibus que eu tive. E na minha pós-graduação, também ela foi difícil, mas ela me preparou para o que eu sou hoje. Né? Então, eu tive também, tanto na minha graduação, bons exemplos, quanto na minha pós-graduação, bons exemplos. Por exemplo, a minha orientadora, ela era muito rígida, ela era muito ética, muito correta, muito exigente, e isso acabou fazendo parte de mim, né? E hoje eu às vezes eu falo, meu Deus, eu tô parecida com ela, né? Então E a pós-graduação não foi fácil. A gente fazia pesquisa, a gente ajudava nas aulas de graduação, dava aulas, tinha muitos seminários, e tudo isso vai fazendo você se tornar quem você é. E você tem que ir se soltando também. Eu falo, eu quero chegar lá, eu quero ser professora. Então, na hora que você está fazendo um curso que está te formando para isso, eu acho que você tem que se dedicar. E, por exemplo, se você tem algumas dificuldades, porque todo mundo tem dificuldades, eu acho que você tem que chegar para um professor teu ou para um colega teu e falar, olha, eu estou com dificuldade nisso, você pode me ajudar? Eu acho que pedir ajuda... trocar informação, crescer junto, Legal. Trabalho em equipe, eu acho que isso é muito importante. Olha só, que interessante, hein? E que história, hein, Tati? Porque realmente eu vejo assim, muita gente olhando. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei legal, que é assim, não compare o palco dos outros com o seu bastidor, né? Porque às vezes o bastidor seu de alguns anos atrás era esse, né? De viajar 12 horas e passar de segunda a quinta estudando, depois voltar a sexta atendendo, dando aula, sábado atendendo e voltando. E hoje você atingiu já um palco que muita gente almeja, né? Então, realmente, eu vejo que não é simples, né? Não é simples, não é simples. Fora a dificuldade financeira que nós temos no começo da carreira, né? Isso é uma coisa que acho que todo mundo tem. Então, eu era casada, né? Meu marido tem uma excelente profissão, mas eu não trabalhava. Então, a gente dependia só dele. Eu tive que pagar as minhas pesquisas, eu pagava as minhas viagens. Eu fui uma aluna que não tive bolsa de pós-graduação. Na minha época, eu não tinha bolsa. Então, era tudo custeado por mim. E eu estava construindo a minha vida particular também, né? A gente estava crescendo, eu estava estudando e crescendo do ponto de vista particular. Então, uma coisa muito engraçada também, que eu sempre falo, é que eu fiquei 4 anos sem comprar um sapato. Olha isso. E para a mulher é difícil, né? Para a mulher é muito difícil. Eu falava, e eu e meu marido, a gente é muito unido, né? A gente também, eu namoro ele desde os 15 anos, casei com 20 anos, então a gente acabou crescendo junto. E eu falava para ele, eu quero um sapato dele. Tatiana, agora não dá. Agora não dá. Não, eu quero. Ai, vamos jantar fora? Não, agora não dá. Então tem essas dificuldades também, né? Que tudo, graças a Deus, passa. Isso é legal. Essa parceria, na programação neurolinguística, a gente chama isso de ecologia, né? O que é ecológico? É quando eu tenho um objetivo, aquele objetivo é bom para mim e é bom para as pessoas que fazem parte da minha vida também. Então, você ter uma pessoa que topa isso, né? Eu também, eu não fui pro ramo acadêmico pelo mestrado, né? Eu comecei com as palestras, eu fiz especialização não na área de odonto, eu não sou dentista, mas eu também com a minha esposa foi a mesma coisa, né? Então eu tinha um cargo legal, né? Dava pra gente se segurar bem. E eu falei para ela, surgiu um sonho agora, né? Não foi igual você já desde o começo da graduação já saber que queria ir pro ramo acadêmico, mas surgiu esse sonho e eu falei, talvez a gente vai ter que baixar um pouco
o nosso nível. Claro. E aí eu falei, está junto? Ela falou, não, tô junto, vamos junto nessa. Faz parte, E é isso aí, é parceria, né? Uhum. Eu acho que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Seja do ponto de vista particular ou seja do ponto de vista profissional. A gente sempre tem que ter o apoio. Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, seja de família, seja de amigos, seja de colegas, para a gente chegar lá. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente percebe isso, né? E hoje, se a gente mudar um pouquinho o viés da conversa aqui, se a gente parar para pensar assim, para a mulher, né? É mais difícil para a mulher seguir uma carreira como a sua, porque assim, a gente teve o IN recentemente, né? A gente vê dentro lá dos palestrantes um número muito maior de palestrantes homens do que mulheres. Como que você enxerga essa questão da mulher seguir essa carreira de pesquisadora, de professora, palestrante? Tem diferença ou não? É mais desafiador? Eu acho que sim, né? Justamente porque a gente não tem tantas mulheres. Eu acho que se a gente for pegar hoje um curso de graduação, 70% da turma, ou mais, às vezes, são mulheres. Só que quando essas mulheres se formam ou vão fazer seu curso, lá na frente, poucas se destacam. E por quê, talvez? Porque ainda a mulher tem, né, a responsabilidade de cuidar da casa dos filhos. Então, muitas mulheres, eu escuto isso com frequência, eu abri mão da minha carreira porque naquele momento eu tive que cuidar dos meus filhos. Uhum. Hoje os meus filhos já estão crescidos ou já estão com uma idade que me permitem voltar para a minha vida profissional. E eu acho que isso, às vezes, limita um pouco da gente ter uma continuidade. Na verdade, eu demorei, porque eu casei jovem. Uhum. Então, nós decidimos que eu ia terminar todos os meus estudos para depois engravidar. Então, eu consegui fazer isso e, mais uma vez, se a gente não tem o apoio da família, não só do marido, mas de mãe, de sogra, de sogro, eu acho que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, né? Porque eles me entendem e me apoiam. Então, eu sou uma pessoa que viajo muito. Então, não é, às vezes, qualquer marido ou qualquer família que aceita isso. Uhum. E tem um laço de confiança, né? Tem que ter a confiança e o apoio. Uhum. Então, eu acho que, na minha opinião, é isso. A mulher, ela, às vezes, abre mão de si para sua família e, às vezes, quando quer retomar, talvez não consiga seguir aquele caminho. Né? Entendi. Pelo jeito, só por esse início de conversa, eu já vejo assim que o que eu falei com relação à inteligência, consciência, de planejamento, você foge da maioria, porque a maioria deixa as coisas acontecerem, né? Dificilmente uma pessoa faz um planejamento igual você está dizendo, que desde que estava na graduação já falou assim, vou ser professora, aí já planejou casamento e filhos com relação à tua profissão. A maioria das pessoas deixam isso ir acontecendo. Você acha importante ter essa visão lá atrás, para quem, vamos pensar agora num graduando aí de odonto, né? Pessoa com 18, 19, 20 anos, que nessa idade é comum não pensar a longo prazo, né? Você acha que de todo o seu hall de amizade hoje de professores, a maioria fez igual você, planejando, ou as coisas foram acontecendo? O que você acha com relação a esse planejamento de carreira? Olha, do meio que eu convivo, eu acho que a maioria teve planejamento. A maioria teve. Teve planejamento. Olhando principalmente pelas mulheres, né, que trabalham comigo. Quando eu dava aula na Universidade Positivo, por exemplo, o nosso chefe falava assim... vocês não podem engravidar juntas, então a gente tem que fazer uma escala. Uhum. Cada uma engravida. Então, querendo indiretamente, eu acho que as mulheres que trabalham comigo, tanto hoje quanto no passado, tiveram um planejamento para poder atingir uma carreira de destaque. Legal, interessante. E se a gente pensar também nessa questão de mulher, né? Hoje a gente vê
algumas empresas do segmento odontológico fomentando isso. Você participa de um grupo, né, que é um grupo de networking só de mulheres que praticam implantodontia. Conta um pouquinho mais sobre isso. Como que você vê esse movimento? Então, é um grupo chamado o Woman Implantology Network, que foi fundado pelo grupo Straumann. Para quê? Para incentivar novas mulheres na implantodontia, porque dentro da odontologia, nas especialidades, por exemplo, cirurgião bucomaxilo, a maioria é homem. Implantodontista, a maioria era homem, eu acho. Acho que agora está meio equilibrado. E as mulheres acabam indo mais para odontopediatria, para endodontia, ortodontia. Então, o grupo Straumann falou assim, a gente precisa estimular estas mulheres dentro da implantodontia. Então, esse grupo, na verdade, é um grupo mundial, é um grupo que a gente se apoia, a gente se reúne, a gente faz study club, a gente... não às vezes só ligado à implantodontia, mas, por exemplo, a gente se reuniu agora recentemente, a gente foi no Festival de Teatro aqui de Curitiba, a gente teve uma aula de fotografia, a gente fez um book juntas. Então, para a gente ficar cada vez mais unida e empoderar a mulher. Isso, empoderar a mulher. Uma estimular a outra para falar assim, a gente é capaz, e a gente é boa no que a gente faz. E a gente tem que seguir em frente, e a gente não pode se deixar abalar, às vezes, né, pelo mundo masculino. Porque a gente consegue também, a gente consegue chegar lá. Eu fiz uma live, logo quando começou a pandemia, começou essas chuvas, enxurradas de live, eu também fui para as lives. E tem uma pesquisadora da Makira lá que ela descobriu agora eu não lembro se era uma resina, alguma coisa assim, e bem na parte de desenvolvimento de produtos e tal, e ela falou, foi justamente sobre isso a live, né? O quanto uma mulher tem dificuldade na odontologia quando ela pretende ir para essas áreas, né? De pesquisa, de desenvolvimento de produtos, de áreas que são consideradas mais masculinas, como a buco, como a implantodontia, né? Ainda a implantodontia ainda é um maior número de especialistas masculinos, mas a gente vê realmente que na tua turma mesmo, que eu dei aula para 3 turmas suas, a maioria é mulher. A maioria é mulher. E olha, eu posso falar que as minhas alunas são boas, hein? E mulher, quando ela se dedica, ela é muito mais organizada do que os homens. Então, por exemplo, nos meus cursos de especialização, que hoje eu dou curso em Curitiba, eu dou curso em Balneário, né, na Redioa, na Ilapel, juntando aí deve ter quase 200 alunos. E 70% são mulheres. E as mulheres sempre estão lá, no horário certinho. Na clínica, a bancada é mais organizada. E são boas de mão, né? Do ponto de vista cirúrgico, elas são corajosas. Eu acho que coragem é uma coisa muito importante na nossa vida. Legal. Né? A gente ter coragem para fazer o que você deseja. E como que você teve essa coragem assim na sua carreira? Você participou de algum curso, algum livro? Porque eu vejo que isso está muito ligado a questões de desenvolvimento humano e às vezes a gente não tem na própria família, né? Então, eu lembro que nem meus pais me aconselhavam a procurar concurso público, por exemplo, né? Então, nunca me imaginei empreendendo. Então, às vezes a gente tem, por uma questão cultural do nosso país já, por uma busca de segurança, estabilidade, você procurar empresas, trabalhos, né, empregos onde você tem uma segurança maior. Então, a coragem, às vezes, é um fator determinante para a gente ter sucesso. Como que você achou essa coragem? Já vem dentro de você? Você leu algum livro, fez algum curso? Não, na verdade, eu acho que são exemplos mesmo. Por exemplo, porque como eu perdi meu pai muito nova, eu tinha 11 anos, e a minha mãe tinha 42 anos. E eu sou filha única. E a minha mãe teve que se virar sozinha, se virar nos 30. E a minha mãe sempre foi muito determinada nas coisas dela. Ela sempre... Se tem que fazer, Tatiana, tem que fazer. Vai em frente e faz. Não enrola. E ela, indiretamente, acabou me passando isso. Porque eu via uma viúva, né, tendo que criar uma filha.
trabalhando, porque ela sempre trabalhou muito, e fazendo tudo. Então, comprava, vendia, reformava, e eu acho que... Dava um jeito. Dava um jeito. Eu acho que a minha coragem principal vem de exemplos. E nesse sentido, eu acho que a gente pode passar uma mensagem muito legal para quem está nos escutando e para quem tem filhos, né? Legal. Eu acho que criar filhos é muito difícil. E eu acho que a gente tem que dar bons exemplos para os nossos filhos. Porque esses bons exemplos, essa relação familiar que a gente tem entre marido, mulher... Gente, isso influencia tanto a vida da criança que lá na frente, né, vai fazer ele seguir um caminho ou outro caminho. E eu acho que ter estabilidade emocional. Ah, legal. Ter estabilidade emocional é muito importante, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Então, eu sou uma pessoa que sou calma, por natureza. Não sei por quê. Não sei porquê, mas eu sou. Então, e outras pessoas da minha filha são... Eu falo, calma, conta até 10, né? Pense, não... Eu acho que ter essa estabilidade e passar isso para a criança é muito importante também. Eu acho legal porque você falou isso, me veio essa questão de coragem, de desafios. Quando meu filho estava com 2 aninhos ou 3 aninhos, a gente estava numa festa de aniversário e ele foi pegar um brigadeiro, né? E hoje, na nossa época de infância, o brigadeiro era só no papel, né? Hoje é o papel e mais o plastiquinho, né? E aí eu vi que ele estava tendo uma dificuldade de tirar aquele plastiquinho para pegar só o brigadeiro e pôr na boca, que eu peguei, falei, daqui, filho. Peguei, tirei e dei para ele, né? E aí, na hora me veio na cabeça, falei, cara, isso eu não tô ajudando ele a resolver os problemas sozinho. Se hoje para mim é simples tirar um brigadeiro de um plastiquinho, para ele é um enorme desafio. É verdade. Né? Então os outros eu deixei lá, ficou uns 5 minutos para tirar, mas eu deixei ele até o fim, porque realmente para estimular essa busca pelos objetivos. E mostrar para ele que ele é capaz. Sim. Né? Por mais dificuldade que ele tem, isso é muito legal. Eu também faço assim com a minha filha. Às vezes não, né? Nem sempre. Mas a maioria das vezes vai, faz, deixa, resolva, se vira. Né? Principalmente, agora ela está com 11 anos na escola, para estudar. Eu não vou ficar do lado dela estudando. Eu falei, a responsabilidade é sua. Se você sentir alguma dificuldade, você vem e me peça, mas eu confio em você. Então vá lá, estude e se vire. E ela está se virando, até que está indo bem. Porque sei lá, o instinto de pai e de mãe é querer pegar e resolver pelo filho, né? Mas quando a gente faz isso, a gente não estimula o desenvolvimento, a busca pela... E a gente vai errar em algum ponto, com certeza. Né? É difícil acertar em tudo, mas são exemplos. Eu acho que o exemplo na tua vida é tudo. E maus exemplos também, por exemplo. Pode ser que durante a nossa vida a gente tenha, às vezes, amigos que te levam para um mau caminho e acaba levando e mudando o teu rumo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que eu, como mãe e como professora, eu procuro passar tanto para minha filha quanto para os meus alunos. Sigam bons exemplos. Legal. Não sigam caminhos tortuosos. E outra coisa, não é só bons exemplos, é seguir o caminho correto, é o seguir caminho ético, é não querer passar por cima de ninguém. Isso eu acho que faz de você uma pessoa diferenciada. Legal. Também. Quem que são suas referências na odontologia? Exemplo, se a gente pegar assim, que talvez seja conhecido da... Então, na verdade, na minha graduação, foi o professor Laerte Brem, que é professor da Unipar de Cascavel. Ele é periodontista e é por causa dele, eu sempre falo isso, ele sabe disso. Se ele estiver me ouvindo, que eu fui para periodontia. Eu tive um outro muito, muito bom professor, que foi o professor Ronaldo. Ele era professor de patologia, lá da minha graduação também. E ele me incentivou. É porque o professor também tem que saber pescar aquele aluno que ele sabe que vai se destacar. E ele me pescou. Ele falou, essa menina, eu gostei dela, tem potencial. Então ele falou, Tatiana, você vai fazer monitoria comigo. Legal. Você vai me acompanhar.
E então ele foi um exemplo, o Laerte foi outro exemplo. Na minha pós-graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, a minha orientadora, Maria José Nagata, o professor Álvaro Bosco, que me ensinou tudo que eu sei de clínica, né? E durante a minha carreira daí, eu não posso deixar de falar do professor tertuliano, Ricardo Lopes, que já é falecido. Foi ele, porque como eu sou de Curitiba, mas eu estudei fora, eu fiz graduação em Umuarama e pós-graduação em Araçatuba. Na hora que eu voltei para Curitiba, eu não tinha uma referência. Eu queria dar aula, mas eu não sabia para onde que eu ia. E eu acabei indo falar com a professora Maria da Graça, que era coordenadora do Positivo, e o tertuliano era esposo dela, que era da periodontia. E ela falou, Tatiana, eu sei que você está fazendo doutorado, mas não tem como eu contratar, mas se você quiser aqui começar a fazer um estágio com meu marido, que é da área de periodontia, você pode. E eu fui falar com ele. É nessa hora que a gente também tem que ter coragem, né? Eu fui, falei quem eu era e comecei, isso é uma coisa legal de se falar, fazendo estágio. A minha carreira docente começou como estagiária. Eu fiquei trabalhando 2 anos sem ganhar R$1. Estágio não remunerado. Não remunerado. Então, eu ficava ajudando o professor tertuliano e a equipe dele de periodontia na Universidade Positivo, tanto na graduação quanto nos cursos de aperfeiçoamento, porque na época não tinha especialização. E as pessoas vão te conhecendo, porque se você não é conhecido, as pessoas têm que conhecer você, têm que conhecer teu trabalho, têm que conhecer teu caráter. E daí, a partir daí, eles me convidaram. Então, como eu já depois eu passei no concurso da Federal, montei curso de especialização na Federal, e daí tinha, né, tudo acontecendo meio ao mesmo tempo. Ele falou, mas como você montou curso lá de especialização, monta um curso de especialização aqui. Na Positivo. Legal. E daí eu montei junto com eles a primeira especialização de periodontia da Positivo, que foi em 2006 e durou até 2021, quando a Positivo, o nosso grupo não permaneceu mais lá. Né? Então, assim, você vai plantando. Essa frase de falar, você planta para uma hora colher, é verdade. É verdade, né? É verdade. Eu lembro quando a gente se conheceu em 2016, na Positivo. Na época, a gente estava tentando abrir um curso de programação neurolinguística para alunos lá da Positivo, para dentistas. E eu lembro até hoje, como se fosse hoje, você me falando assim, falando, é o seu primeiro curso, talvez você vai ter 5 alunos, talvez você vai ter 8 alunos. Faça do mesmo jeito, mesmo se tiver poucos alunos, porque o começo realmente é assim. Depois você faz uma turma, faz outra, e aí as coisas vão melhorando, né? Então, assim, esse exemplo realmente de que você vai plantando para colher lá na frente, ele é real. Ele é né? real. Os nossos cursos no começo também não tinham muito alunos. Né? Hoje, se eu for contar, tenho quase 200. Claro que é um caminho longo. Até uma coisa legal, que às vezes as pessoas pensam muito em dinheiro, né, Fernando? E nem tudo é dinheiro. Claro, dinheiro é importante, você tem que sobreviver, mas eu acho que o dinheiro é consequência do teu trabalho. Então, por exemplo, os cursos que a gente montou no começo. Eu dava um curso lá em Miami, no Mark. Primeira dentista a montar curso no Mark, 2011 isso. Curso em cadáver, né? Cursos em cadáver fresco, é relacionado à implantodontia e periodontia num primeiro momento. A gente teve 5 alunos. Deu um baita prejuízo, né? A gente teve que tirar dinheiro do bolso. Só que a nossa última turma, que foi 2019, tinha 40 alunos. Então, você vai plantando para colher. E esse curso é um exemplo, assim, que às vezes as pessoas falam, nossa, eles devem ter ganhado muito dinheiro fazendo isso. Não, o nosso objetivo não era ganhar dinheiro. E se eu ser bem sincera aqui para você, eu não ganhei dinheiro com esse curso. Mas o que eu ganhei? Muitos amigos, muitos colegas, muito aprendizado. Hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional muito melhor depois que eu treinei em cadáver. Então, quem tiver essa oportunidade de fazer cursos em cadáveres, que hoje tem essa possibilidade aqui no Brasil, também tem o MARC no Brasil, tem o ITC, que é o Instituto de Treinamento em Cadáver também no Brasil, eu acho que vale a pena. Então, também nem tudo é dinheiro. Exatamente. Né? Não, eu concordo. Você já chegou a dar palestra ou aula para uma pessoa só? Não, mas para 3 já dei. Para 3? Eu já fiz uma palestra para uma pessoa.
E foi uma professora minha também que me inspirou, porque era um projeto chamado Papo de Boteco, né? Então a gente chegou, eu mais 2 amigos, a gente queria desenvolver habilidades de liderança, de vendas, de marketing, inteligência emocional, que você falou. Então a gente separou 12 temas, né? E aí a gente tem um bar que chama Cartolas, aqui em Curitiba. E eles têm um mezanino, né? Então é com foco em esportes, tal, esse bar. E aí no mezanino tinha lá uma televisão, lá um projetor e tal. E aí esses encontros do Papo de Boteco ia ser lá, né? Então o Papo de Boteco ia ser 12 encontros para falar uma vez sobre liderança. E aí a gente vendia R$50 o ingresso, né? A pessoa ganhava um lanche do Cartolas e podia assistir às aulas, né? Então era eu e 2 amigos, né? 3 palestrantes e uma profissional que a gente contratou ali para receber as pessoas. E o primeiro quem fez fui eu, né? O primeiro e único, né? Porque depois a gente não foi para frente. E foi uma pessoa só nesse primeiro encontro, né? E aí eu tive uma professora na pós-graduação que ela falou assim, gente, às vezes eu estou dando aula para 50 pessoas e eu vejo que só tem uma prestando atenção naquilo que eu estou falando. Os outros estão no celular, estão vendo Facebook, Instagram. Então ela falou assim, eu vejo que é uma pessoa só, mas eu falo assim, eu vou dar a melhor aula que eu puder para aquela pessoa, né? E aí eu pensei assim, eu falei, caramba, é uma pessoa só, o que eu faço? Devolvo o dinheiro e cancelo o evento? Falei, não é chato, é chato porque a pessoa ela se dispôs, saiu de casa, tá esperando um conteúdo, então esse conteúdo ela acredita que vai ajudar ela de alguma forma. Eu falei, então vou fazer a mesma coisa que a professora. Vai ser uma pessoa só, mas eu vou dar a melhor aula que eu puder para aquela pessoa. E assim, foi uma aula particular, né? Sim. Mas realmente Mas que vale, vale, né? Claro que vale, porque se você se propõe para fazer uma coisa, você tem que fazer o seu melhor. Né? Tem dias que eu estou cansada, né? A gente trabalha muito, você também trabalha muito. Eu falo, nossa, hoje eu tenho que dar 8 horas de aula teórica. Eu já fico pensando, ai, que cansado. Mas a hora que você está lá, você tem que dar o teu melhor, você tem que dar o teu sangue, porque aquelas pessoas estão ali para te ouvir, para aprender. E essa é a tua profissão, Sim. Né? É o teu papel. Então você tem que fazer bem feito. Legal. Se a gente falar da questão de palestra, né? Hoje você se considera professora e palestrante? Não só se considera, mas tem trabalhos onde é mais com viés de aula acadêmica e palestras? Como coisas separadas, separadas, assim? Não, eu acho que, na verdade, é o mundo acadêmico, né? Eu sou professora e essa minha carreira docente me levou a dar palestras no mundo empresarial, por exemplo. Mas as palestras que eu dou acaba sendo para ensinar. Científico. É acadêmico mesmo. É para mostrar algum assunto, ou casos clínicos, ou um novo produto. Então, está vinculado. Eu me sinto dando palestras como professora. Como professora. Entendi. Exatamente. É interessante. Que eu estou lendo um livro que ele chama O Palestrante de Ouro, e ele fala muito a questão, assim, ele dá um exemplo assim, que o palestrante, para ser bem reconhecido, tal, ele tem que ter a carne e o molho. Achei interessante esse exemplo que ele deu, né? Ele diz que a carne é o conteúdo e o molho é aquela habilidade de palco, né? Sim. Então a gente vê que muitos professores acadêmicos acabam tendo só a carne e não o molho. E então, assim, eu vejo que pessoas como você que chega num nível de ter parcerias com empresas multinacionais para falar em eventos, em congressos, enfim, acaba tendo que ter as duas coisas. Você enxerga isso também ou é natural que o professor só acadêmico ele tenha um viés muito mais de só conteúdo e esquece um pouquinho da habilidade, aqui falando um pouquinho de habilidade como orador, né? Ou como oradora. Eu acho que isso é muito importante, você ter a carne e o molho. Só que realmente nem todos têm. Né? Então a gente às vezes tem um excelente professor que sabe tudo daquele assunto e do ponto de vista acadêmico, científico, de pesquisa, mas ele não sabe passar a mensagem. Não tem a didática. Então acaba aquele professor ficando como um professor ali da universidade, da faculdade,
e ele acaba não, né, talvez indo ou não sendo convidado, porque as pessoas acabam percebendo que ele não tem essa presença de palco, né? Essa facilidade de oratória. Então, eu acho que sim, tem que ter as duas coisas. Não é fácil ter as duas coisas. Eu acho que tem pessoas, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, que tem pessoas, né? Depois da pandemia, esse mundo digital que a gente vive, muitas lives, canais no YouTube, Instagram, que às vezes a pessoa tem muito palco, mas tem pouco conteúdo, ou passa um conteúdo errado ou inadequado. E aquele aluno que está recém-formado ou que nem se formou ainda, que está na graduação, às vezes acaba acreditando naquele conteúdo errado. E às vezes nem é o aluno, às vezes é uma pessoa, um paciente. Né? Teve um exemplo aí durante a pandemia que estavam ensinando a fazer clareamento de dente com bicarbonato, mas com limão. Eu não né? Uma pessoa que às vezes nem é dentista. Então, o mundo hoje às vezes tá maluco, né? Tá meio maluco. Mas é muito importante você ter conteúdo e palco. E eu acho que ter oratória vai da pessoa. Né? Eu acho que é uma coisa da pessoa, mas aquele professor talvez que não tem essa oratória e tenha muito conteúdo, talvez tenha que fazer cursos. Hoje existem cursos para as pessoas se soltar, aprender a falar e tudo mais. Mas um aluno que está fazendo uma pós-graduação, né, mestrado e doutorado, tem disciplinas para treinar o aluno para isso. Já no próprio mestrado. No próprio mestrado e no doutorado, porque ele vai ser professor ou ele vai ser um palestrante. Então, nós, professores, incentivamos, ensinamos, corrigimos. Você não pode falar assim, ou a tua aula não pode estar montada dessa forma, a tua postura tem que ser essa, tem que usar os termos mais adequados. Legal. Então, existe realmente um treinamento, né, nesses cursos. Interessante saber, porque acho que foi em 2017, se eu não me engano, eu dei aula para os alunos de mestrado e doutorado do Jamil, lá em São Paulo, em Guarulhos. E aí a aula era sobre negócios, sobre carreira, né? E aí, quando os alunos viram que eu tinha um conteúdo sobre oratória, que eles estavam já próximos de chegar da apresentação da tese, eles pediram para eu abordar mais esse assunto, né? De como usar os artifícios da oratória, como se portar lá na frente da sala, da frente da banca e tal. E aí a aula ela tomou totalmente esse rumo assim de... porque as pessoas têm muito medo, né, Fernando? Eu tenho alunos meus que começam o curso de especialização mesmo, não é nem de mestrado, com medo de apresentar a monografia. Eu falo, calma, mas a tua monografia está 24 meses lá. Ai, professora, mas eu não consigo. Falei, calma, você vai conseguir, eu garanto que você vai conseguir. E durante o curso eles vão apresentando o caso clínico em sala. Então, na verdade, é uma coisa para o aprendizado, mas indiretamente é para o aluno ir se soltando. Se desenvolvendo, Dizem que as pessoas têm mais medo, fizeram uma pesquisa, mais medo de falar em público do que medo da morte. Sério? Ô, louco! Pesquisaram assim, qual que é o teu maior medo? Aí apareceu medo de barata, medo de aranha, medo da morte, mas em primeiro lugar ficou o medo de falar em público. Eu não imaginava que era isso. Eu acho que a pessoa tem que ter muita autoconfiança também, né? Eu acho que tem que criar isso na pessoa. Ela tem que se sentir que ela é capaz. E eu procuro sempre falar isso para os meus alunos. Você é capaz. Às vezes, gente, eu acredito em você, por que você não vai acreditar em você? Né? Então, vai em frente. Claro que tem aqueles que às vezes a gente não acredita, né? A gente não fala. Mas os que eu acredito, gente, e hoje, engraçado, a maioria dos professores que trabalham comigo, não no Ilapel, né? Mas da Positivo e na Rede OA, que a gente dá curso, foram meus alunos. Ah, é? Que legal. Foram meus alunos. E isso é uma coisa que eu falo para eles também, para os mais jovens. Porque o Tertuliano, por exemplo, fez isso. Ele criou uma equipe que ele sabia que um dia ele não ia estar mais ali, mas que ia continuar o trabalho dele. E isso ele embutiu na gente. Então, hoje eu tenho que criar uma equipe mais jovem.
que a minha idade para continuar o teu trabalho. legado. Legal. E a gente vai pescando, né, esses alunos que a gente gosta, que a gente sabe que são pessoas do bem, que são bons, que se destacam. Que legal. Se a gente falasse assim, não existe uma fórmula, né, de X anos você fazendo, você vai atingir esse nível, mas olhando para a tua carreira lá para trás, quanto tempo levou você plantando para começar a colher e falar assim, nossa, realmente agora eu estou tranquila financeiramente, não pelo finança, como a gente falou aqui, pelo dinheiro em si, mas pela realização pela pessoal. realização de você falar assim, caramba, agora eu estou conseguindo realmente ficar tranquila, ter um retorno financeiro. Quantos anos foram plantando para começar a colher? Então, eu me formei em 2001 e eu consegui um emprego que eu tivesse uma rentabilidade boa em 2008. 7 anos. Foram 7 anos. Foram 7 anos. E daí, depois disso, as coisas começaram outras coisas começaram a ser agregadas, né? Porque uma coisa vai levando a outra. Então, na verdade, eu fui contratada como docente na Universidade Positivo em 2008 e me formei em 2001. Então, foram 7 anos, mas ralando feio, Fernando. Plantando feio. Mesmo. Plantando muito, muito. Se uma pessoa quisesse se inspirar em você agora, assim, na sua trajetória, o que você diria para essa pessoa? Inspirar na minha... Nossa, essa pergunta você me pegou de surpresa, hein? O que eu diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte. Primeira coisa, você tem que ter um objetivo. Você tem que saber o que você quer fazer. E esse querer fazer tem que te deixar feliz. E você tem que amar o que você faz. É isso que eu diria para a pessoa. Porque você amando o que você faz, as outras coisas vêm como consequência. E eu posso dizer hoje não, sempre, que eu amo o que eu faço. A minha vida é bem doida para quem me conhece, né? Eu tenho consultório, eu dou aula aqui, eu dou aula lá, eu viajo aqui, tem casa, tem marido. Mas eu amo o que eu faço. E, por exemplo, se você me falasse hoje assim, Tatiana, você vai ter que deixar de fazer tudo e vai ficar só no teu consultório. Cara, eu ia ficar triste. Porque eu não gosto de fazer só isso, sabe? Então, essa é a dica que eu dou para a pessoa. Entendi. Tenha objetivo e procure fazer uma coisa que você goste, que você ama. Legal. Assim, as duas coisas te dão o mesmo prazer? Tanto atender no consultório quanto dar aulas? Não, dar aula me dá mais prazer. Dá mais prazer? Dá mais prazer. Eu gosto de ter o contato com o aluno, de ensinar o aluno. E o aluno nos ensina muito. Eu aprendo muito com os meus alunos, porque eles são mais jovens que eu. Nossa, como eles me ensinam. Às vezes eles pensam uma coisa que eu falo, meu Deus, mas como é que eu não pensei nisso antes? E às vezes o pensar dele com a minha experiência leva ao desenvolvimento de uma técnica, de alguma outra coisa que a gente não tinha pensado antes, sabe? Legal. Realmente eu acredito assim, todos que eu conheço, os professores, palestrantes, enfim, realmente o ensinar é algo que quem gosta, quem faz com amor, realmente não... Eu decidi virar palestrante por causa do meu cunhado, né? Meu cunhado já é palestrante há não sei quantos anos, acho que 15 anos, e quando a gente estava conversando, daí eu falei para ele que eu não estava feliz profissionalmente, então ele falou, por que você não faz palestra? Né? E eu nunca tinha passado pela minha cabeça fazer palestra. E aí eu falei para ele, aí eu perguntei, eu falei, mas por que você decidiu virar palestrante? Né? Daí ele falou assim, eu era vendedor numa empresa e eu dava treinamento de vendas de produto para os novos vendedores, né? E aí ele falou assim, eu vi que eu era mais feliz quando eu estava dando treinamento de produto do que quando eu estava na rua vendendo, né? E aquilo lá caiu como uma luva, porque na Neodente, né, eu fui vendedor da Neodente e eu também tinha um conhecimento grande de produtos e uma das funções, além de vender, era dar treinamento de produtos para novos vendedores, né? Então, assim, caiu e aí eu comecei a experimentar. E daí você lembrou que você era feliz dando treinamento? Dando treinamento, e aí eu falei, agora eu vou arriscar nessa mas profissão. Você vê que às vezes demora para cair a ficha, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria é isso. Tente descobrir o quanto antes
o que vai te deixar feliz. Porque, Fernando, cada pessoa tem uma característica. Às vezes não adianta, por exemplo, vai colocar Tatiana, para vender produto, não vai funcionar. Eu não sou boa em venda, em comercial, não faz parte do meu perfil, né? E eu acho que quem está acima da gente, por exemplo, o nosso chefe, você não tem chefe, mas eu tenho. O meu chefe, ou se algum dia eu tenho, né? Eu tenho que identificar qual é a qualidade daquela pessoa e falar que aquela pessoa é boa para isso. E você direcionar aquela pessoa para fazer no que ela é boa. Não adianta que colocar a pessoa no que ela é ruim. E às vezes você ajuda a pessoa, ela perceber que ela é boa naquilo. E o chefe poderia ser o professor, né? Porque às vezes é o exemplo que você deu. O teu professor já identificou que você tinha um potencial para uma determinada atividade e já te levou para aquilo. Exato, né? Exato. E hoje eu, como professora, tento passar isso para os meus alunos. Fazer a mesma coisa para os seus alunos. Porque a odontologia tem vários caminhos, né? Que a gente estava falando antes aqui de começar a gravação, que os alunos podem seguir. E às vezes eles não sabem, às vezes eles nem sabem quais são os caminhos que eles podem seguir, né? Então, pode abrir consultório. Ser um clínico. Ter o seu consultório, pode, mas para isso você tem que ter condição financeira. Tem que ter apoio de alguém, porque, né? Você pode trabalhar no consultório de alguém? Pode. Prestador de serviços. Você pode trabalhar numa franquia, né? Que hoje pode. Pode fazer concurso público. Pode simplesmente, igual eu fiquei 5 anos sem ganhar R$1, eu só fazia mestrado e doutorado, mas eu tinha um apoio. Quer fazer mestrado e doutorado? A tua família tem que entender isso, que você é aquilo, é o plantar para depois colher. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, quer ser pesquisador? Seja pesquisador. O que mais que dá para fazer hoje? Trabalhar em empresas. Até a vendedora eu ia falar, porque tem empresas que só contratam, empresas do ramo odontológico só contratam vendedores que são dentistas. Que são dentistas. Ou trabalhar numa empresa dando treinamento para outros vendedores que não são dentistas, né? As empresas têm isso. Então, tem vários caminhos. Pode ser um pesquisador, um speaker de uma empresa. Às vezes a pessoa é feliz ficando dentro de um laboratório só fazendo pesquisa. E hoje tem muitos laboratórios grandes que precisam de pesquisadores, pesquisa até básicas, né? A pesquisa é muito importante no meio odontológico, na área da saúde como um todo. Que legal, hein? E você vê assim hoje nos seus alunos, a maioria com esse objetivo já bem definido, ou você vê que muitos estão perdidos? Então, atualmente, eu não dou mais aula para graduação, né? Fazem 2 anos que eu só dou aula para pós. Mas quando eu dava aula para graduação, eu sentia que eles eram muito perdidos. Não faz ideia do que Não faz ideia do que... Para onde vai, e não faz ideia para que área vai também. Porque, por exemplo, às vezes tem que escolher uma especialidade. E ele se forma sem saber qual a especialidade. E daí, quando o aluno chegava com isso, eu tentava incentivar. Mas do que você mais gosta? Eu não sei. Falei, bom, então a dica que eu te dou, vai para um consultório, trabalhe como clínico geral, e lá você vai, talvez, se identificar com alguma área específica, né? Agora, o aluno que está na pós já é diferente, porque ele já escolheu. Já escolheu a especialidade. Ele já escolheu a especialidade. Mas, às vezes, no meio do caminho, eles também percebem, opa, não é isso, não errei. E daí eu acho que não está errado desistir. Né? Eu acho que em nenhum momento da tua vida, se você olhar e falar, cara, eu escolhi o caminho errado, pare e vá para o caminho certo. Né? Hoje, a expectativa de vida é longa. E se você estiver no caminho errado, você vai ser infeliz. E isso acaba acarretando uma série de problemas pessoais, emocionais, de familiares e tudo. Eu decidi trocar com 2014, 33 anos de idade. 34 anos de idade. Não, novo de tudo. Mudei totalmente o rumo. E foi isso, né? Decidi, vi que eu não peguei o caminho que me deixava mais feliz, que brilhava mais os meus olhos, e falei, vou mudar. Exato. Né? Não, por falar em caminho errado, eu comecei a fazer comércio exterior.
Ah, é? Antes da odonto? Antes de fazer, porque a gente é muito jovem, né? Quando a gente tem que escolher uma profissão. E eu, curitibana, estudava no Positivo e não sabia direito o que eu quis. Sabia indiretamente, mas não sabia. Falei, vou fazer comércio exterior, porque minhas amigas estavam fazendo comércio exterior na faculdade Positivo, na época, que era ali na Avenida Batel. Falei, eu vou fazer comércio. Fiz 6 meses de comércio exterior. Falei, gente, não é para mim. Não, mas também com quantos anos eu tinha? Devia ter 17, 18, uma criança. E o que você viu que não tinha nada a ver contigo? Não, é muita conta, é muito número. Ah, é? Eu sou péssima em números. Mulher já tem uma dificuldade para número, né? Vamos combinar. O raciocínio do homem é muito mais rápido para número. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não vai dar certo. E daí, saí. E depois eu fiz técnico em prótese dental pela Federal do Paraná. Que legal. Então, eu sou protética. Daí, o que aconteceu? Formei técnico em prótese. E daí, o que aconteceu? Olha como é real esse negócio de saber o que gostar. Eu trabalhei em laboratório de prótese na minha curso Durante técnico, curso. né? Um curso técnico. E eu falei, gente, isso daqui também não é para mim. Então, olha como demorou. E depois que eu fui fazer odonto. Então, eu comecei fiz um curso técnico terminou. E depois fiz odonto. E eu entrei na odontologia mais velha, porque eu casei, porque meu marido passou num concurso público. A gente teve que morar no interior do Paraná. E eu fui fazer odonto depois de casada e eu entrei na faculdade eu casei com 20 anos. Então, na verdade, quando eu fiz odonto, eu já era mais velha que os meus colegas. Então, eu fiz uma faculdade diferente deles. Eu era mais madura, eu era mais experiente, eu era casada, eu não queria festar. Então, eu acho que isso também influenciou na minha carreira. Interessante. Até por isso que você fez, então, a graduação no interior? Foi, porque eu fiz em Umuarama, na Unipar, que eu sou de Curitiba, mas o meu marido é promotor de justiça. E ele passou no concurso do Ministério Público. E ele tinha que morar no interior do Paraná. E a cidade que ele foi designado era Xambrê, uma cidadezinha de 3 mil habitantes. Por isso que eu falo que eu já penei na vida. Eu saí de Curitiba e fui morar numa cidade com 3 mil habitantes, que era 19 quilômetros de Umuarama, onde era a minha faculdade. E eu ia de ônibus da prefeitura de Xambrê para Umuarama para fazer a minha graduação. Eu saía de manhã cedo e ia. Depois, claro, daí a gente comprou um carro, daí eu ia e voltava, porque eram 19 quilômetros. Depois a gente mudou para Umuarama, porque meu curso era integral. A minha graduação foi muito boa. Eu agradeço todos os dias por ter feito graduação lá. Eu tinha aula às vezes manhã, tarde, noite, sábado. Caramba. E daí a gente teve que pedir autorização para morar na cidade que eu estudava, porque geralmente o promotor de justiça não pode morar na cidade, ele não pode escolher a cidade, ele tem que morar na cidade que ele trabalha, né? E daí assim foi. Que legal. E a mestrado e doutorado em São Paulo, no interior de São Paulo, por que foi essa escolha? Então, daí por causa do professor Ronaldo. O professor Ronaldo, que era o professor da patologia, ele era professor aposentado da Unesp de Araçatuba e depois foi dar aula na Unipar, que era uma universidade particular. E eu sempre conversava muito com ele, sempre me dei muito bem, na verdade, com os meus professores, não só com ele, com os outros professores também. E eu falei, professor, então quero fazer mestrado, para onde será que eu vou? Na Pério, tal. Ele, Tatiana, vai lá para Araçatuba é bom. Mas eu não conhecia nada de Araçatuba, eu só acreditei nele. E daí eu fiz 2 provas. Eu fiz na Unicamp a prova e fiz em Araçatuba. Na Unicamp não passei, tinha poucas vagas, eu acho que eu fiquei em 10º, só tinha 4 vagas. E em Araçatuba eu fiquei em último lugar. Tinham 6 vagas, eu fiquei em 6º lugar. Mas agarrou a vaga e foi. Agarrei a vaga e fui. Que legal. Muito interessante, hein? É inspirador, eu acredito mesmo, para quem está ouvindo, assistindo. E acho que a gente podia encerrar com essa questão assim de quem estiver assistindo, né? É isso que você falou, né? Se a gente resumir essa conversa toda, é isso. É ter um objetivo,
buscar aquilo que você ama e que mais que você diria assim de ter objetivo, buscar o que você ama, ter pessoas muito, uma rede de apoio, pessoas boas ao teu redor, e se você perceber que aquela pessoa não é boa, se afaste, ou que está te fazendo mal, se afaste, e trabalhar em equipe, ter uma equipe e ter apoio. Eu acho que é isso aí. Resume tudo, né? Que legal. Olha, achei bem interessante, gostei bastante do bate-papo, queria te agradecer. Se você quiser deixar contatos também, como as pessoas te acompanham, Instagram, o que você quiser deixar, fique à vontade também. Legal. Tá? Obrigada, viu, Fernando? Quero te agradecer, foi muito leve, né? Esse bate-papo fluiu super bem. E para quem quiser me seguir, no Instagram é doutora.tatiana_deliberador. Eu não sou muito famosa no Instagram, não tenho muitos seguidores, mas está lá para quem quiser me seguir. Legal. Lá tem o site do meu consultório, os lugares que eu dou aula, os cursos de pós-graduação que eu coordeno, né? Inclusive vai começar agora uma turma em outubro de especialização de pério, implante e prótese. Isso que é legal falar, porque eu não sei se é comum já esse tipo de curso com dupla ou tripla, né? Certificação, né? Na verdade, esse termo dupla ou tripla não é muito correto. Tá, então desculpa. Mas foi, na verdade, eu junto com o meu primo, o Hassan, a gente foi um dos pioneiros também a montar um curso com 3 especialidades. Claro que a carga horária é muito mais longa, né? É um curso que vai a semana inteira, às vezes até com aula no sábado, e são 30 meses de curso, mas engloba, sim, as 3 especialidades, que é periodontia, implantodontia e prótese. Acaba sendo uma clínica integrada. Legal. Então é bem legal, vai começar uma turma em outubro. No Ilapel ou no Iowa? No Iowa Boutique Curitiba. Legal. E eu dou aula também lá em Balneário, mas Balneário começou uma turma agora em setembro. Mas acho que hoje você dá aula no Iowa, no Ilapel? Isso, dou aula no Iowa International em Balneário Camboriú, no Iowa Boutique Curitiba. E dou aula no Ilapel. E também é speaker Neodente? Daí sou speaker Neodente e sou responsável acadêmica e científica da Bluem, né? Que às vezes as pessoas nem conhecem o que é Bluem. É uma linha de oral care recente, que é diferente de tudo que tem no mercado, que ela trabalha com liberação de oxigênio ativo. Então, a terapia tópica do oxigênio. E o oxigênio é fantástico para tudo. Que bom. Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço. Obrigada, valeu. Valeu, galera. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.